nova sessão. Os irmãos já têm aprendido aqui, temos ensinado que o livro do Apocalipse, ele, para ser melhor compreendido, ele deve ser estudado como ciclos, visões que se sucedem e, na verdade, retratam a mesma coisa, só que de um ponto de vista paralelo. Nos primeiros 11 capítulos, João vai falar de uma batalha visível, a luta que existe entre o mal e a igreja. Mas a partir agora aqui do capítulo 12, mais precisamente aqui o texto que nós vamos estudar, nós vamos aprender na tarde de hoje sobre a guerra invisível. João agora vai nos mostrar acerca de uma guerra que sempre existiu entre o povo de Deus e Satanás. Desde o começo, essa guerra sempre existiu. Desde antes de você ser chamado para ser cristão, essa guerra sempre existiu. Desde antes de Adão e Eva terem sido criados por Deus, essa oposição entre Deus e Satanás sempre existiu. E nós vamos ter o privilégio de contemplarmos. Por isso que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, precisamos entender que o livro do Apocalipse ele não fala somente do futuro. O livro do Apocalipse ele é um livro que fala do presente, do futuro, mas ele fala também do passado. É o que nós vamos aprender aqui. E do passado, inclusive do passado em relação ao próprio escritor, que é o apóstolo João. Ele vai retratar agora aqui a respeito de eventos que aconteceram antes mesmo da criação do mundo. E nós precisamos estar atentos para isso, para que nós não venhamos a ter a nossa compreensão de alguma forma pervertida. Eu coloquei, irmãos, esse vídeo, antes de nós iniciarmos, nós temos tido esse direcionamento de sempre antes da gente começar a exposição, colocarmos alguns vídeos que tenham a ver com aquilo que a gente vai falar no sentido de completude do estudo. Então, o que é que tem a ver a igreja, que foi essa pregação do pastor Augusto Nicodemos, com o que a gente vai estudar aqui em Apocalipse? Tudo a ver, pois a ira de Satanás é contra a igreja. Satanás não está irado com o mundo jaz no maligno. A tradução da NVI diz: o mundo está sob o poder do maligno, é o que está escrito em 1 João capítulo 5. Então Satanás não está furioso com o mundo, Satanás não está furioso com os ímpios, muito pelo contrário, os ímpios são servos de Satanás e servem aos seus interesses maléficos. Satanás está furioso com a igreja, Satanás está furioso com os descendentes de Cristo, com os descendentes de Deus, e nós precisamos estar atentos. Por isso que o apóstolo Pedro ele nos alerta em 1 Pedro 5,8 que devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário de quem? Do povo de Deus. Ele vive ao derredor e ele está esperando apenas uma oportunidade para trazer algum tipo de prejuízo à nossa vida. Uma vez que o diabo sabe que não pode de repente nos matar, pois a nossa vida está nas mãos de Deus, mas muitas vezes ele pode, com a autorização do próprio Deus, ele pode trazer algum tipo de prejuízo físico ou espiritual para nós, se nós não estivermos na obediência, vivendo de acordo com aquilo que Deus nos ordena. Então hoje nós vamos estudar, o meu propósito hoje é estudar apenas os primeiros versículos desse texto, porque esse texto ele é um texto bastante profundo e bastante controverso. Esse texto, a semelhança do texto que o pastor Augusto Nicodemos meditou, existem várias interpretações que, ao nosso modo de ver, equivocadas e que muitas vezes são conhecidas e que nós vamos tentar desmistificar algumas coisas que são mal compreendidas disso que está escrito aqui no capítulo 12. Amém? Todos estão preparados para iniciar a jornada de hoje? Vamos lá, capítulo 12. Apareceu um sinal extraordinário no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças
10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Eu vou ler os primeiros 4 versículos, que é justamente o texto que a gente vai meditar aqui nessa tarde. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Irmãos, o que é que nós estamos lendo aqui? Em primeiro lugar, nós temos dito aqui ao longo das semanas que temos que tomar muito cuidado no estudo do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro cheio de simbologias. E os erros que muitas vezes cometemos é quando nós queremos entender a Bíblia com fontes fora da Bíblia. O que é que vai explicar a Bíblia? A própria Bíblia. Nós vamos aprender que grande parte, a maior parte desses símbolos que o apóstolo João usa aqui no livro do Apocalipse, eles estão presentes no Antigo Testamento. Nós vamos ver, como temos visto ao longo desses meses que temos meditado no livro do Apocalipse, que esses símbolos, eles não aparecem somente aqui, mas eles aparecem muitas vezes em outros textos da Bíblia, que nos ajudam a uma compreensão mais correta acerca daquilo que a gente está lendo. Então, primeira coisa, apareceu no céu um sinal extraordinário. Então, vejamos, ele não está tendo, como eu vou dizer, uma visão clara. Ele não está tendo uma visão de algo propriamente que está acontecendo de maneira real. Mas o que ele está tendo é uma visão simbológica. Ele está enxergando coisas que trazem um significado por trás delas. E é importante, por isso que ele diz, ele viu, apareceu no céu um sinal extraordinário. Sabe? Aparece no céu. Ele tem agora essa visão e, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele vê é uma mulher vestida de sol. E para que a gente entenda esse significado de uma mulher vestida de sol, é bastante importante que você entenda o que está escrito em Gênesis capítulo 4. Vamos lá? Um dos livros que mais nos ajudam a compreender Gênesis capítulo 3. Um dos livros que mais nos ajudam a compreender Apocalipse é o livro de Gênesis. Por exemplo, você vai ver em Gênesis a expressão árvore da vida. Depois, sabe onde é que você vai achar de novo a árvore da vida? Só em Apocalipse. Quando você pega, existem algumas expressões de Gênesis que só vão ser vistas novamente em Apocalipse. Esses dois livros que revelam o começo e o fim de tudo, eles estão intimamente conectados. Então, essa visão que o apóstolo tem tudo a ver com a promessa do Evangelho que foi pregado pela primeira vez na história da humanidade. Quando é que o Evangelho foi pregado pela primeira vez? Será que foi quando Jesus apareceu na Galileia 2000 anos atrás? De forma alguma. O Evangelho foi pregado pela primeira vez ainda no Éden. O Éden foi um lugar que Deus criou, que era conhecido como Jardim do Éden. Foi um lugar que Deus criou para que o homem habitasse com a sua mulher e a sua prole. Mas em virtude do pecado, o homem foi expulso daquele jardim que Deus preparou e então foi viver fora da proteção de Deus. Então aqui ainda no Éden, nós vamos ver pela primeira vez a pregação do Evangelho, que vai nos ajudar a compreender quem é essa mulher vestida de sol. O que foi que aconteceu no capítulo 3? O homem pecou. O homem fez a única coisa que não podia fazer. Deus criou aquele mundo perfeito, deu de bandeja para Adão e Eva e disse: aproveitem bastante, se multipliquem, sejam fecundos, usufruam da terra que eu criei para vocês. Agora só tem um problema, viu, meu irmão? Você não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque se você comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Capítulo 3 aparece a figura de Satanás. Satanás agora disfarçado de uma cobra, de uma serpente. Então ele engana Eva, Eva come o fruto e leva o fruto para o seu marido comer, e os dois agora
caem em pecado e agora estão separados de Deus. Mas então Deus, ele se apresenta, e ele se apresenta diante desses três personagens, dessas três personalidades, dessas três pessoas. Deus, ele tem três maldições a serem pronunciadas em virtude dessa desobediência coletiva. Primeiro ele dá uma maldição para a serpente, depois ele dá uma maldição para a mulher e finalmente ele dá uma maldição para o homem. Mas no meio dessas maldições, Deus tem uma bênção para nós. É isso que nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14, acompanhe comigo aquele que puder. Respondeu a mulher, a serpente, então o Senhor Deus declarou à serpente. Perceba, o Senhor declarou. Todas as vezes que você ouvir essa expressão declarou, significa que você está ouvindo um decreto eterno de Deus. Os decretos eternos de Deus, eles são imutáveis. Então Deus declara: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. Agora, preste bastante atenção ao versículo número 15, pois é esse versículo que se conecta com esse versículo 1 que estamos estudando do capítulo 12. Porém, inimizade entre você e a mulher. Percebeu que não aparece Adão aqui? Olha o que Deus está dizendo ainda no começo da história da humanidade. Ele olha para a serpente, ele olha para Satanás, que aquela serpente estava lá prefigurando o nosso opositor, e ele diz: olha, eu vou fazer uma coisa, Satanás. Você influenciou a mulher para que a mulher pecasse, e para que a mulher influenciasse o seu marido a pecar. E por conta disso, Satanás, eu vou pegar essa maldição e vou transformar em bênção. Essa mesma mulher que trouxe o pecado ao mundo, comendo do fruto e dando ao seu marido para que comesse, inclusive Paulo vai falar sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2, esse é um dos motivos pelo qual Paulo diz que a mulher não pode exercer autoridade na igreja. Então ele vai dizer: por esse motivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr uma inimizade entre você e a mulher. Você e a mulher jamais vão se dar bem. Mas que tipo de inimizade? Quer dizer que toda mulher é inimiga de Satanás? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de algo muito mais profundo. Eu vou pôr essa inimizade entre a tua descendência, ou seja, Satanás, ele vai possuir uma grande descendência. Quem é que vai ser a descendência de Satanás? Todos aqueles que vivem em rebelião contra Deus, eles são por natureza filhos do diabo. Você é filho daquele que você segue. Então, se você segue as inclinações da carne, você é filho do diabo. Diga, meu filho. Mateus 12, Jesus vai estar ali tratando com alguns dos fariseus, e ele vai dizer sobre os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, vai dizer raça de víboras, certamente falando isso aí, vocês são descendentes da serpente. Aquele povo que faz, todo povo que faz oposição ao remanescente. Amém, exatamente. João Batista fala a mesma coisa, né? Isso mesmo, certíssimo, meu filho. Então aqui, ainda no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele diz: a sua descendência, exatamente o que Ricardo falou aqui, raça de víboras. Por isso que João diz: raça de víboras, quem convenceu você a fugir da ilha vindoura? Então, há uma descendência. Todos aqueles homens que nascem, homens e mulheres que nascem no mundo, eles já nascem inclinados ao reino das trevas e, portanto, estão debaixo da influência do maligno. O nome filho, na verdade, é o que nós chamamos de um simbolismo também. Então, filho não significa que você veio do diabo, que o diabo não cria nada. Mas o que significa é que você é do time dele. É isso que significa. Então, mas aí olha o que ele vai dizer aqui, olha o que Deus diz: e o seu descendente. Agora, quando Deus fala da descendência da mulher, ele usa a palavra no singular. Ele diz que a mulher vai ter um único descendente.
É por isso, irmãos, que desde Gênesis a gente vai aprender que do ventre de Eva vão surgir duas linhagens. Vão surgir o povo que vai se inclinar e vai se entregar aos pecados do mundo, mas Deus vai separar para si, do próprio ventre de Eva, um povo que lhe será obediente. Então a gente vai ver que Eva tem primeiramente dois filhos. Quem são? Caim e Abel. Quem era o obediente? Abel. Aí Satanás influencia Caim, Caim mata Abel. E agora? Não vai ter mais descendente? Tem. Eva tem outro filho que é Sete. E Sete então leva essa linhagem. É por isso que quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, está lá. Você vai ver a linhagem completa, ligando Jesus até Adão, que era filho de Deus. Então toda essa linhagem representa o descendente da mulher. Essa mulher vestida de sol. O que é a glória? Então o que é que simboliza essa mulher? Essa mulher simboliza o povo de Deus. O povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Um dos motivos que eu coloquei essa mensagem do pastor Augusto Nicodemos, nessa mensagem ele vai dizer que a palavra que hoje nós usamos para o nosso ajuntamento, então o ajuntamento de crentes nós chamamos de quê? De igreja. Essa palavra não é uma palavra exclusiva do Novo Testamento. Pois quando as pessoas se reuniam no Antigo Testamento, o povo de Deus se reunia muitas vezes, o nome que se dava no grego, quando nós vemos a tradução do hebraico para o grego, também é essa palavrinha eclésia, igreja. Então a igreja, ela sempre foi o povo de Deus na história. Então nós temos que separar, inclusive o pastor Augusto Nicodemos falou, eu vou estar aqui só repetindo, ele diz que nós temos que separar a igreja visível da igreja invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível é todo mundo que está dentro de uma igreja. Então é a igreja visível. É o hall de membros de uma igreja. Então você vai em determinado lugar e você vê lá o hall de membros da igreja. Mas no hall de membros daquela igreja vão existir pessoas. Aqui não, aqui só tem crente verdadeiro. Amém? 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 Agora sim eu senti primeiro. Mas assim, em algumas igrejas muito distantes daqui, para nossa tristeza, você vai ver um hall de membros de, digamos, 1000 pessoas, e você vai dizer que faz parte da igreja visível e que faz parte da igreja invisível, sei lá, não tem nem 10. Por quê? Porque como Jesus vai dizer a Nicodemos, se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então essa mulher vestida de sol, ela representa o povo de Deus. E o povo de Deus sempre esteve revestido da sua glória. A glória de Deus sempre acompanhou o seu povo. É por isso que a igreja de Cristo, eu acho maravilhoso. A gente quando lê o Novo Testamento, a gente fica meio maluco assim. Quando você vai ver o livro de 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai dizer as coisas que ele passou. Parece o meu irmãozinho aqui, né, meu filho? Força, você vai conseguir, em nome de Jesus, né? Então, a gente olha, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu fui apedrejado, eu passei naufrágio, eu fui perseguido na terra, no mar, no espaço, em tudo quanto é lugar ele foi perseguido, entre irmãos, entre não irmãos. E sabe como é que ele inicia essa carta? Porque o Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo. Que camarada maluco é esse? Que triunfo é esse? Que é apedrejamento, perseguição, é escorraçado, você vê amigos seus sendo mortos. Que triunfo é esse? Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? Nossa fé. Irmãos, o crente é vitorioso quando ele é liberto da morte, e ele é vitorioso mais ainda quando ele morre. O crente não tem como ser derrotado. Por isso que a Bíblia diz, sempre nos conduz em triunfo. Muitas vezes o Senhor nos livra da morte, e algumas vezes o Senhor nos livra por meio da morte. Por exemplo, nosso amado irmão Estevão, ele foi para onde, meu filho? Para o céu. Deus livrou ele das tribulações terrenas e levou ele logo para o céu. Mas a gente vai ver outro mais, para ficar ainda mais visível, o apóstolo Pedro, ele é preso junto com Tiago. Tiago é logo assassinado e Pedro ficou guardado para ser morto depois. Então você vai ver, Tiago, Deus deixou ele morrer, mas Pedro
O Senhor enviou anjos que libertaram Pedro, e Pedro ainda continuou pregando cerca de mais de 30 anos depois daquele episódio da sua soltura lá em Jerusalém. Então Deus, Ele nos livra da morte, e muitas vezes Ele nos livra por intermédio da morte. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então aqui Ele mostra essa visão extraordinária. Você vai ver a diferença, olha, do versículo 4 para o versículo 1 ali de Apocalipse para o versículo 3. A primeira coisa é: apareceu no céu um sinal extraordinário. Depois no versículo 3, apareceu no céu outro sinal. Quando ele fala da igreja, ele diz que o sinal é extraordinário. Quando ele fala de Satanás, ele diz que é o quê? É um sinal. Por isso que Satanás fica com raiva, né? Porque a gente, meu filho. A igreja de Cristo, ela é a maior criação de Deus de todo o universo. Sabe, irmãos, é um dos textos que eu sou mais apaixonado na Bíblia, eu faço questão de ler. Toda vez que a gente está falando disso, abra comigo se você puder em Efésios, se não só ouça, porque eu só ouvir essas palavras, eu tenho certeza, já acalenta e aquece os nossos corações. Olha o que está aqui escrito em Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo 22. Efésios 1, a partir do 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha que coisa. Deus designou todas as coisas debaixo, irmão Cláudio, dos pés de Cristo, e colocou Cristo como cabeça da igreja, que é você e sou eu. Olha que coisa maravilhosa. Mas como se não bastasse isso, ainda tem mais, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, o maior reflexo de Deus na terra é a sua igreja. Olha como Deus faz isso. Como é que pode pegar pessoas imperfeitas como nós, Ricardo, e nos colocar para refletir a glória de Deus? É Deus que faz isso. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios: a gente é um vaso de barro, mas tem um tesouro tão precioso dentro da gente que a gente não tem nem noção do tesouro que é em nós. Em Colossenses o Senhor vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. O próprio Deus agora habita no nosso interior, e isso é algo tão profundo que a gente nem consegue imaginar. Então aqui aparece essa mulher, e é uma visão extraordinária. Essa mulher está vestida do sol. O sol está revelando a glória que está revestida essa mulher. Perceba, ela está vestida do sol. É uma glória que está ao redor dela. É o que a vestimenta faz, fica ao nosso redor. Com a lua debaixo dos seus pés. Todas as vezes que você vê essa expressão na Bíblia, debaixo dos seus pés, isso significa o quê? Autoridade. É por isso que a gente vai ver: e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, como a gente viu lá em Efésios, né? E vai dizer lá, Davi vai dizer: olha, disse o Senhor ao meu Senhor: põe todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Então, estar debaixo dos pés significa ter autoridade. Foi o que nós vimos aqui em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus funda a sua igreja, diante da afirmação de Pedro, que ele era o Cristo. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja tem uma autoridade. Lá em Mateus capítulo 28, ele ratifica isso. E ele diz: olhe, todo poder me foi dado no céu e na terra, e eu estarei com vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo: eu envio vocês com autoridade. Ele vai dizer a mesma coisa lá em Marcos capítulo 16: aqueles que creem, sinais acompanharão aqueles que creem. O que Jesus quer dizer lá em Marcos 16? Ele quer dizer: à medida que você está na igreja, à medida que você se move como igreja, você tem a autoridade da igreja à sua disposição. A autoridade não é exclusiva ao homem, a autoridade da igreja é algo coletivo. Então, aquelas pessoas que avocam dons particulares, elas não entenderam o significado de poder de Deus manifesto.
Deus manifesta o seu poder através da coletividade da igreja e não através da individualidade de um pseudo-crente. Por que eu falei pseudo-crente? Alguém aqui deixa eu falar em Denorex? Ou vocês são novos, né? Denorex era aquela propaganda que dizia, né? Parece, mas não é. Então, pseudo é isso, parece, mas não é. Então, quando você diz pseudo-crente, é aquele que parece crente, mas não é. Então, o pseudo-crente, muitas vezes, ele vive pulando de igreja em igreja, ele vive pulando de galho em galho, e ele vive dizendo que ele é crente, que ele tem poder, que ele tem isso. Ele nem é crente, porque todo crente ele precisa estar enxertado em algum ramo da videira. Como eu disse já uma vez, vou repetir aqui, todo cristão da igreja invisível tem que estar na igreja visível. Todo cristão. Você é da igreja invisível, eu sou um crente nascido de novo. Sabe qual é a primeira coisa que você... Quando o bebê nasce, meu filho, o que é a primeira coisa que ele quer? Leite, meu filho. Ele quer o peito da mãe. Não é não, meu filho? E onde é que você encontra isso? Na igreja. O camarada acabou de nascer. É por isso que Pedro vai dizer que dá o leite espiritual para aqueles que nasceram de novo. O camarada foi regenerado. O que é que ele quer? Ele quer igreja. Ele quer um lugar onde ele possa ser alimentado pelo leite espiritual para que ele possa crescer. Então você vê uma pessoa que não tem, sabe, amor pela igreja de Cristo, não tem vontade de congregar com o corpo de Cristo, desconfie da conversão dessa pessoa. Essa pessoa pode vomitar quantos versículos bíblicos quiser, essa pessoa pode vomitar a teologia que ela quiser, se ela não ama a igreja, ela não é de Cristo. Então, a gente vê aqui, ó, a mulher vestida do sol. A igreja de Cristo, ela sempre será gloriosa. Apesar da nossa fraqueza, Deus opera em nós o seu poder. Quando Paulo entendeu isso, ele ficou maravilhado em 2 de Coríntios. Ele disse, eu aprendi agora, que é na minha fraqueza que opera o poder de Deus. E é por isso que eu vou me gloriar, inclusive, das minhas fraquezas. Porque eu aprendi que quando é que eu sou fraco, Deus me faz forte. Então essa é a igreja, essa é a igreja, a mulher vestida do sol, que tem essa autoridade. A lua está debaixo dos seus pés. A lua está debaixo dos seus pés. Por que a lua, irmãos? Nada na Bíblia é por acaso. A lua tem luz? Não, a lua reflete a luz de quem? Do sol. Perceba, irmãos, que o mundo, ele tenta, o mundo como principado de Satanás, como a própria Bíblia vai dizer, que Satanás é o príncipe deste século, o mundo tenta imitar tudo que Deus faz. Porque tudo que Deus faz é o que, minha irmã? Bom. Então o mundo tem que imitar. Deus, ele inventa o alimento. Comer é coisa boa. Amém? Tem que ter algum lanchinho ali atrás. Algo me revelou. Aquele sacola preta ali, eu vejo que tem alguma coisa dentro. Eu não sei o que é, vídeo assim, né? Então, Deus inventou o alimento. O que é que Satanás faz? Inventa a glutonaria. Né? O que é glutonaria? É você comer demais. Deus inventou a procriação, que é o marido e a mulher relacionando-se intimamente e gerando filhos. O que é que Satanás faz? Ele inventa então a fornicação, a promiscuidade, a prostituição. Deus, ele inventa o louvor. O que é que Satanás faz? Transforma isso em músicas mundanas. Perceba, Satanás é o imitador de Deus. Satanás é o criador do Paraguai, né? Então tudo que Deus faz bem feito, Satanás é o criador da Nike. Você sabe que tem a Nike e tem a Nike. Então Satanás, ele é o criador da Nike. Ele sabe que o que Deus faz é bom. Então o que é que ele faz? Ele quer imitar. Essa é a questão da lua. Ele quer roubar a glória do sol. Mas a lua nunca vai brilhar como o sol. E a gente vai ver aqui que essa mulher, ela tem autoridade sobre a lua. A lua está debaixo dos seus pés. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que a mensagem que a igreja verdadeira prega é uma mensagem que faz com que Satanás não tenha como enganar os escolhidos de Deus. Porque eles estão firmados aonde, meu filho? Na verdade. Por isso que está escrito lá em Mateus 24,
que Satanás fará tão grande número de sinais e prodígios, olha a lua tentando ser mais brilhante do que o sol, que se possível enganaria os próprios eleitos, mas não pode enganar os eleitos. Por quê? Porque a lua está debaixo dos pés da mulher vestida do sol. Então a igreja, ela sempre vai descobrir as ciladas de Satanás. A igreja sempre vai encontrar as heresias que Satanás tenta infiltrar nela. A igreja sempre vai conseguir enxergar os intentos de Satanás, e a igreja sempre vai conseguir proteger o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, da destruição que o inimigo vem tentar trazer. Então a lua está debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que simboliza essas 12 estrelas? Nós já sabemos a essa altura do livro do Apocalipse que estamos estudando, que o número 12 simboliza o povo de Deus. Por isso que a gente vai ver 12 tribos, por isso que a gente vai ver 12 apóstolos, por isso que a gente vai ver inclusive 24 anciãos, simbolizando o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento junto, adorando a Deus no céu. E aqui, quando ele diz que ela tem 12 coroas, tem uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça, está falando justamente da igreja completa. Todos os eleitos de Deus reunidos, e a coroa fala de vitória. A coroa fala de triunfo, a coroa fala de supremacia. Então, apesar de Satanás ser o opositor, apesar de Satanás tentar de todas as formas vencer o povo de Deus, ele sempre vai sendo derrotado. A gente vai ver aqui que, por isso que eu intitulei esse estudo de hoje de A Guerra Invisível, porque esse estudo, ele revela o que está por trás, o que os nossos olhos não podem ver em relação à verdadeira batalha espiritual. A gente vai ver sempre Satanás tentando de alguma forma trazer prejuízo ao povo de Deus e trazer algum tipo de oposição a Deus, mas ele sempre sai como derrotado. Primeiro ele vai tentar matar a mulher, aí ele não vai conseguir. Depois ele vai tentar matar o filho da mulher, ele também não vai conseguir. Depois ele tenta fazer uma revolta no céu, ele também não consegue nada, porque ele é expulso lá do céu. Então o tempo todo Satanás está tentando trazer algum tipo de prejuízo aos decretos de Deus, mas ele sempre sairá derrotado, porque Deus, ele é todo poderoso. Diga, meu filho. Até lá em Gênesis também vai falar disso, dessa mordida salva, que é a tentativa de causar dano à igreja. Isso. Esmaga a cabeça dele. Exatamente. Você vê que ele traz um aparente dano, mas no final ele é derrotado de forma definitiva, que é isso que é o pisar na cabeça. Exatamente, filho. Então aqui, versículo 2. Agora a gente vai ter uma revelação dessa mulher. Ela está grávida. Eita. É por isso que os católicos, eles interpretam esse capítulo 12 de uma forma totalmente distorcida. Para os católicos, essa mulher é Maria. Olha que coisa maluca. A gente vai ver lá no final assim que não tem como ser uma pessoa física. Para os dispensacionalistas, essa mulher seria Israel. Também não tem como ser Israel, não tem nada a ver. Essa mulher é a igreja. E o que significa essa mulher está grávida e gritava de dor? Significa que é através do povo de Deus que o Messias veio ao mundo. Isso é algo muito simples, irmãos. É por isso que tem na sua Bíblia, qual é a parte que todo crente que está começando a estudar a Bíblia mais odeia e acha desnecessário? Eu falo por mim. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, a parte que eu menos gostava era a genealogia. Que é genealogia? E fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Eu ficava pensando, qual é esse Mateus botar isso aqui? Parece que ele tem o que fazer. Mas que eu quero saber, isso vai mudar a minha vida em quê? Meu filho, depois que eu entendi genealogia, eu fiquei apaixonado por ela. É tão maravilhoso porque cada nome daquele traz uma história atrás de si. E quando você vai estudando nome por nome, é muito gostoso. Mas quando você é um novo convertido, você que nada, não. Olha o tanto de nome que eu tenho que ler aqui agora. Mas quando você está lendo a Bíblia, daquela cronologicamente, aí caiu para você estudar o capítulo da genealogia. Você vai dizer o quê? Só tem nome. E você não sabe nada daquele nome, porque você não estudou o Antigo Testamento ainda. Aí você faz igual a primeira vez que teve um estudo bíblico aqui no CAC. Isso vai ter uns 3 a 4 anos. A gente colocou o estudo bíblico pela primeira vez. Aí eu estava aqui. Eu digo, olha, a partir de hoje vocês vão estudar
um capítulo por dia da Bíblia. E aí dividi em grupos e estou sentado aqui dentro. Olha, não deu 3 minutos. Teve um grupo que chegou e disse: pastor, já terminamos. Eu falei: rapaz, não deu tempo nem de ler. Eu fiquei comigo assim pensando. Aí ele foi mesmo: vocês leram o capítulo 1 todo de Marcos? Eu pedi para eles começarem a evangelizar. É o capítulo todo? Eu pensei que era só um versículo. Eu digo: você não tem vergonha na cara não, rapaz? Você vai se alimentar de um versículo por dia. Aí tem uns caras com a cara desse tamanho. Não, aqui o grupo agora não, aqui só tem teólogo, aleluia. Então, a gente tem que entender, volta. Então, aqui a gente vai ver isso. A mulher está grávida significa a vinda do Messias. Por isso que genealogia é tão importante. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, Bartimeu, aquele cego que estava lá em Jericó, ele gritando o quê? Filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: rapaz, esse camarada é doido. Filho de Davi, Davi morreu tem 1000 anos. Ele está gritando o que esse maluco? Porque isso é um costume judaico. Quando ele está falando de filho, ele não está dizendo aquele que é seu filho, mas está dizendo aquele que é seu descendente. Então uma pessoa que descendente chama de filho também, no contexto judaico. Então quando ele diz filho de Davi, está dizendo que Jesus Cristo, isso é um título messiânico, que Jesus era o descendente de Davi, que viria para reinar por toda a eternidade. Era assim que Bartimeu enxergava Jesus, e ele estava enxergando da maneira correta. Então quando diz que essa mulher estava grávida e gritava de dor, é isso. Jesus Cristo, ele nasce no meio de muita aflição e perseguição. O povo de Deus estava sofrendo. Havia mais ou menos 500 anos que o povo de Deus havia começado a ser oprimido por nações estrangeiras. Você lembra da visão de Daniel? Quando Daniel teve aquela visão, né? Na verdade a visão não foi de Daniel, ele interpreta uma visão de Nabucodonosor, daquela estátua. Aquilo dali é a sucessão dos domínios estrangeiros sobre o povo de Deus. Então o povo de Deus, ele passou quase 600 anos, porque o reino de Judá foi destruído por volta do ano 586 a.C. pelos babilônicos, e depois dos babilônicos vieram os medo-persas, e depois dos medo-persas vieram os gregos, e depois dos gregos vieram os romanos, e tudo isso o povo de Deus sendo dominado por nações estrangeiras, o povo de Deus sofrendo, o povo de Deus não tinha mais soberania na sua própria terra, não tinha mais identidade, não podia fazer nada sem autorização de Deus, de reis estrangeiros. Então, a gente vai ver que isso ainda atinge o seu ponto máximo no momento do nascimento de Cristo, quando aqueles 3 reis magos chegam lá para adorar ao Senhor, e eles só erraram de endereço. Eles disseram: não, o Messias vai nascer, e ele é rei. Onde é que você vai procurar um rei? No palácio. Eles batem lá na porta do palácio de Herodes. E aí, Herodes, cadê o Messias? Herodes, que era uma pessoa extremamente vinculado ao poder. Herodes, ele era tão apaixonado pelo poder, ele tinha tanto medo de perder o poder, que ele mandou matar quase todos os seus filhos. Ele mandou matar uma vez a família da mulher dele toda, porque achou que estava tendo... Ele tinha várias ideias de conspiração contra ele. Herodes era uma pessoa muito perversa. E quando ele ouve que o Messias iria nascer, ele chama logo os camaradas e diz: vem cá, a Bíblia de vocês. Aí ele não sabia nada de Bíblia, ele era um domita, mas ele chama lá os fariseus e diz: sim, o Messias vai nascer. O Messias vai nascer aonde? Não, a Bíblia mostra aqui que ele é descendente de Davi, então ele tem que nascer em Belém, de Judá. E aí ele diz: então vamos lá, todos com 2 anos para baixo, manda matar todo mundo. E a gente vai ver que aconteceu algo muito parecido no nascimento de Moisés. Então, essa dor, né? É como está em outro texto, é Raquel pranteando pelos seus filhos. O que é Raquel? Simboliza o quê? A nação, né? Sofrendo, porque está sendo exterminada. A gente vai ver isso lá na época de Moisés, a gente vê isso na época de Deus, na época de Jesus, que Jesus veio ao mundo. Então, antes do nascimento, antes de Deus fazer algo pelo seu povo, antes da libertação chegar, tanto no contexto mosaico quanto no contexto cristão, foi precedido de muita dor e sofrimento. A gente vai ver que o sofrimento foi tão grande que o próprio Deus aconselhou José a ir para onde? Para o Egito, para se cumprir outra promessa: do Egito chamei
o meu filho. Tudo isso já estava prefigurado acerca do Messias. Então essa daqui estava grávida, gritava de dor, pois estava para dar à luz. E a gente vai ver inclusive isso se cumprindo até no nascimento. O nascimento de Jesus é algo muito lindo, que está lá, o evangelista Lucas nos descreve assim com bastante perfeição. E ele vai ver isso, como Maria, ela tem que ir para Belém. Por quê? Porque o seu esposo era de lá, teve o recenseamento, só que ela não podia fazer aquela viagem, ela já estava quase para ter um filho. E quando ela está lá em Belém, na chegada deles em Belém, depois de uma viagem extremamente desgastante, ela está para ter um filho. José fica preocupado, vem cá, não tem um quarto aí. O dono da estalagem, quarto a gente não tem, mas tem um lugar que a gente guarda bicho aqui que está vazio, que a gente não está usando, se você quiser ficar lá com ela. E Jesus nasce aonde? Numa manjedoura. Uma manjedoura é um lugar onde você coloca comida para bicho. A gente fala manjedoura, parece bonitinho, né? Jesus nasceu numa manjedoura. Meu filho, manjedoura não bota comida para bicho. Ele nasceu no meio de animal, porque não havia lugar para ele na estalagem. Então, para a gente ver como o nascimento de Cristo, ele foi algo extremamente difícil, mas ele veio, ele cresceu e ele cumpriu a sua missão. Versículo 3: tudo isso aconteceu, os planos de Deus, como está dizendo ali, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e o Verbo se encarnou. Por mais que o diabo tenha tentado frustrar que esse dia chegasse, o dia chegou. O diabo tentou frustrar de todas as formas, acabar com a linhagem messiânica, mas se você estudar a genealogia, você vai perceber isso. Quantas vezes o diabo tentou riscar da história a linhagem messiânica, mas ela estava sempre lá, sempre lá. Deus estava sempre protegendo o seu povo, os seus escolhidos, para que os seus propósitos não fossem frustrados. Então, aquele que tinha de vir, veio. E agora? Então apareceu no céu outro sinal. Olha a batalha. Aqui nós aprendemos acerca do nosso time. Nós somos do time da igreja, amém? Amém. Tem alguém aqui que não é do time da igreja, meu irmão? Então vai se tornar agora, em nome de Jesus. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então apareceu no céu outro sinal. E perceba que esse sinal não é grandioso como o outro sinal. O outro sinal era extraordinário. Esse sinal é um sinal apenas. Então não se compara com a glória da igreja. Então apareceu do céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Agora o dragão, ele é o quê? Enorme. Irmãos, dois erros que nós, na qualidade de cristãos, costumamos cometer. Ou nós damos uma ênfase muito grande ao poder do diabo, ou nós muitas vezes esquecemos que o diabo tem poder. Então o crente normalmente ele falha porque ele se inclina a essas duas posições que estão erradas. O diabo tem um poder e, portanto, nós precisamos orar e vigiar sem cessar. Ele tem um poder muito grande, mas o poder do diabo não é maior do que o poder de Cristo que habita em nós pela fé. Então nós precisamos estar diligentes, porque se a gente não orar e vigiar, o que é que vai acontecer? O diabo vai nos vencer. Pela sua astúcia, pela sua força, ele vai conseguir nos sobrepujar se nós não estivermos atentos e vigilantes. Diga aqui. Quando você se encosta assim, eu acho que você quer falar alguma coisa, né? Mas deixa para lá. Então apareceu do céu outro sinal, um enorme dragão. Aqui a gente vai ver a expressão dragão. Sabe, irmãos, por que essa ideia de dragão? A ideia de dragão dá a ideia de uma serpente muito grande. Ele é um dragão. Ele é vermelho. Vermelho fala dessa cor de sangue, desse sentido, como está escrito nos evangelhos, que ele vem somente para três coisas: roubar, matar e destruir. Então essa ideia aqui é mostrando essa missão particular que Satanás deu a si mesmo, de tentar destruir tudo aquilo que Deus criou. Então ele tenta destruir tudo aquilo que Deus criou, mas a gente sabe que o nosso Deus é todo poderoso.
Então ele aparece como um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Mais uma vez, o número 7 e o número 10, a gente já sabe que eles estão conectados. Todos os dois números dão a ideia de completude. Número 7 são os 7 dias que Deus criou o mundo. O número 7 simboliza um ciclo de uma semana completa. O número 10 é uma contagem completa, até o último, até a primeira outra contagem decimal. Então, quando ele diz 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, ele está falando sobre o poder de Satanás em relação ao mundo inteiro. Satanás, agora ele aparece não como um poder local, não é aquele que tem poder em determinada região e não em outra. Essa ideia de demônios locais não é bíblico, mas a ideia é Satanás como o príncipe deste século, como o senhor do mundo, no sentido que o próprio Deus autoriza para que os seus decretos sejam manifestos. Então aqui eu quero mostrar isso na Bíblia para ficar bem claro. 1 de João, capítulo 5, na minha tradução fica ainda mais clara, a minha tradução é NVI. Então em 1 de João ele diz assim, ó: de João, capítulo 5, versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você já prestou atenção nessa frase? O mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo. Ah, mas tem países como a Suíça, como a Suécia, como a Noruega, onde a qualidade de vida assim, é algo maravilhoso, onde você esquece um celular ou um computador na rua, ou as pessoas levam na sua casa, ou se você voltar, está lá no mesmo lugar, não tem assalto há não sei quantos anos, não tem homicídio há não sei quantos anos. Tem alguns países europeus que eles estão tendo que fechar prisões porque não tem prisioneiro. E aí você diz assim, meu Deus, olha que país maravilhoso. Sabe quem é que manda naquele país? Satanás. Sabe, a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, porque o fato de um país ser bem sucedido economicamente, socialmente, não significa que ele é um país espiritual. Sabe, não se esqueça que quando Satanás foi tentar a Cristo, a última das tentações foi disse: Cristo, tudo que você quiser eu te dou, basta que você me adore. Esses países de primeiro mundo que faz com que os cidadãos que moram lá tenham essa vida assim surreal, são pessoas que já se prostraram a Satanás há muito tempo. O Deus delas é o dinheiro. São países extremamente capitalistas, pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que não estão mais, que não ligam para ninguém a não ser para si mesmas, mas elas estão vivendo o céu aqui na terra. E a gente já viu que está escrito em Lucas 16. Você lembra aquele rico que vivia regaladamente, onde ele foi parar? Então a gente tem que entender, por que eu estou dizendo essas coisas? Porque às vezes a gente diz, não pastor, tem países realmente que parecem um inferno. A gente vê guerras na Síria, na Líbia, no Iraque, Afeganistão, tem lugares que é loucura mesmo, mas tem lugares do mundo que eu já visitei, que sabe, é tão tranquilo, tem cidadezinhas do Canadá, assim, tem cidades do próprio Estados Unidos, assim, que é um sonho você morar naquela cidade. Mas, irmão, o paraíso é no céu, não é aqui na terra. Quando você encontra o paraíso na terra, você já deu as costas para Cristo há muito tempo. Então, a ideia aqui é esse poder que o dragão vai ter. Ele vai ter um poder a nível mundial. E perceba, irmãos, Jesus havia dito que desde o seu surgimento, desde o aparecimento de Jesus, lá no começo do primeiro século, a maldade se multiplicaria. Às vezes a gente não tem a noção da profundidade dessa revelação de Jesus em Mateus 24. Ele diz: a maldade se multiplicaria e o amor de quase todos se esfriaria. O que ele está dizendo que a maldade se multiplicaria? Isso tudo, irmãos, é a preparação para o aparecimento do anticristo. Quando a maldade atingir o seu ápice,
aquele que é o príncipe da iniquidade, é assim que Paulo chama ele, o filho da iniquidade. A gente viu aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a maldade que está se multiplicando a cada dia atingiu seu ápice, aquele que é o maior representante da maldade vai sentar no seu trono e vai reger as nações durante um determinado momento, instituindo, como a gente vai ver nos capítulos seguintes, uma perseguição mortal àqueles que se mantiverem fiéis ao Cordeiro e à sua palavra. Então, irmãos, é isso que nós vimos aqui, por isso que eu intitulei esse estudo mais uma vez de Guerra Invisível. Olha essa guerra invisível que está surgindo. Talvez você não perceba, sabe, daqui a pouco, daqui a alguns meses, a cena política já está toda sendo preparada. Daqui a alguns meses os políticos vão sair em busca das igrejas, porque as igrejas evangélicas agora se tornaram o quê? Currais eleitorais. Esses dias eu estava num posto de gasolina do irmão, que o irmão que a gente conhece trabalha, e uma pessoa que nunca fala comigo veio falar comigo. Ah, pastor, qual é a sua posição política? Eu disse, não, a gente lá não tem posição política nenhuma. Aí ele ficou frustrado, porque ele já queria fazer propaganda de um amigo dele. Ele falou, filho, a gente não segue isso, né? Então, a gente vai perceber justamente essa ideia. O mundo, ele vai estar o tempo todo, irmãos, o tempo todo tentando trazer algum tipo de perversão à igreja. É o que a gente chama da doutrina de Balaão. Balaão, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão simboliza Satanás. Satanás sabe que ele não pode amaldiçoar o povo de Deus, mas ele pode influenciar o povo de Deus a pecar. E quando o povo de Deus peca, é o próprio Deus que disciplina o seu povo e que amaldiçoa de certa forma o seu povo. Então aqui, irmãos, nós vamos ver essa influência será a nível mundial, e a cabeça dele tem coroa, significa ele vai vencer. Ele só não vai conseguir enganar os eleitos, mas ele vai enganar o mundo inteiro. Ele vai enganar todos os falsos crentes do mundo todo. Ele vai enganar os islâmicos, ele vai enganar os budistas, ele vai enganar os espíritas, ele vai enganar todo mundo. É esse o poder dele, por isso que ali o número 7 coroas fala dessa vitória que o anticristo vai ter durante um determinado tempo. A gente vai ver daqui a pouco, aquele número que sempre aparece, 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 semanas, que simbolizam sempre a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ver como ele vai ter esse poder, e nós, da qualidade de cristãos, precisamos estar nos preparando para isso. É por isso, irmãos, que aqui, na comunidade cristã Vida Eterna, que é a igreja que eu e o pastor Ricardo pastoreamos, eu fico feliz dele estar aqui hoje, nós sempre ensinamos que não faça nada sem orar. Nada. Porque olha, o seu inimigo é esse daqui. Ele é mestre em pegar as suas boas intenções e transformar isso em pecado. Ele é mestre nisso. Ele pega as suas melhores intenções e transforma isso em pecado. A gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu com Nadab e Abiú. Você sabe quem são eles? Nadab e Abiú, quem são? Valendo 10 pontos. É a mula de Balaão. Nadab e Abiú são os pássaros que Noé soltou lá na arca, ou são os filhos de Arão? Valendo 10 pontos. A, B ou C? C? Ah, acertaram. Rapaz, vocês estão estudando, hein? Então, Nadab e Abiú, eles acenderam um fogo estranho. Qual era a intenção deles? A melhor possível. Eles viram que o fogo estava se apagando, meu irmão Arara. E aí ele falou, rapaz, vamos botar fogo aí, traz fogo aí. Quando eles acenderam aquele fogo estranho, o que foi que Deus fez? Matou. Ele não mandou você acender o fogo estranho. A gente vê outra coisa mais assustadora do que Nadab e Abiú, é um sacerdote que tinha sido responsabilizado por transportar a arca lá da terra dos filisteus até Jerusalém. E o nome desse sacerdote era Uzá, né? E ele está lá, e Davi estava com tanta pressa da arca voltar, que eles colocaram a arca dentro daqueles carros de boi. E o terreno lá em Israel é extremamente íngreme. E
Quando o carro estava meio que pendendo, a Arca da Aliança ia cair, ele tentou segurar, e o que foi que aconteceu? No momento que ele tocou na Arca da Aliança, Deus matou ele, instantaneamente. E aí, por que ele fez isso com o sacerdote Uzá? Porque Uzá sabia que ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança foi feita, quando Deus deu a visão a Moisés da Arca da Aliança, ele deu a visão de uma arca com 4 argolas. Aquelas argolas eram para passar 2 bastões de madeira, e os sacerdotes, eles deveriam levar aquela arca carregando a madeira no ombro, de forma que eles não tocassem nela em momento algum, porque aquela arca simbolizava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. E qual é a maior característica de Deus? Ele é santo, santo, santo. E qual é a maior característica do homem? A gente é pecador, pecador, pecador. Então, irmãos, a gente tem que entender que nessa luta espiritual, a única esperança que a gente tem é se tivermos luz no caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o caminho. A Bíblia, ela nos faz enxergar o mundo espiritual. A oração nos faz enxergar o mundo espiritual e então estarmos preparados e sairmos vencedores das astutas ciladas do diabo. Mais uma vez eu vou repetir essa frase: Satanás é mestre em pegar as nossas boas intenções e transformar em pecado. Por isso, irmãos, que costumam dizer um ditado que tem um certo fundo de verdade: de boas intenções o inferno está cheio. Então, pare com o negócio de boa intenção. Aqui na igreja a gente não tem boa intenção. Aqui na igreja a gente tem o direcionamento de Deus. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho, seja fiel ao Evangelho. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. Prega, continua pregando ela. Então a gente tem que saber separar. Hoje nós não somos mais quem éramos antes, que procurávamos muitas vezes fazer coisas para recebermos aceitação. Hoje toda a nossa esperança é sermos aceitos pelo nosso Salvador, é sermos, agradáveis ao nosso Salvador. Então Paulo vai dizer várias vezes: nós não estamos aqui buscando agradar a homens, porque se estivéssemos fazendo isso, não estaríamos agradando a Deus. Spurgeon tem uma frase bastante forte: a igreja que o mundo ama, Deus odeia. E ele baseou a sua frase na Bíblia, em Tiago capítulo 4. Todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu já vou concluir aqui, irmãos, o meu tempo já está se esgotando, mas eu quero, se vocês me permitirem, concluir o capítulo 4, amém? Amém? Mais 2 horas eu concluo tranquilo. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Olha que coisa! A sua cauda, o dragão, ele tem o quê? Ele tem uma cauda. Vocês já viram o dragão? Então o dragão, ele era tão grande que a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Irmãos, o que é que a Bíblia está dizendo? O maior poder de Satanás não é nos aterrorizar. Eu sei que você tem medo de filme de terror, não tem? Se aqui, meia-noite na igreja, tivesse faltando luz aqui na vizinhança toda, já pensou? E aí o irmão José saísse de dentro desse quarto com um sol branco. Varões! Rapaz, essa janela ia ficar pequena, viu? Tão corajoso. Então, o que ele está falando aqui não é que Satanás tem poder para nos amedrontar. O maior poder de Satanás é nos enganar, irmãos. Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos que Deus criou. A gente não sabe a quantidade de anjos, a gente sabe que é no mínimo, centenas de milhões. Quantos anjos Deus criou? Não sei. Não sei se é 1 bilhão, 3 bilhões, 300 bilhões. Eu sei que é mais do que 200 milhões, porque a Bíblia nos mostra essas centenas de milhões de anjos. Mas a gente não sabe a quantidade certa, a gente sabe que é um número muito grande. E Satanás conseguiu enganar 1/3 desses anjos. Ele trouxe consigo. Olha o poder influenciador desse ser, dessa criatura. Por isso que lá em Gênesis vai dizer: a criatura mais esperta que Deus criou foi esse anjo aí, que era conhecido como Lúcifer, e depois da sua queda começa a ser chamado de Satanás e diabo. Então não se iluda, ele é o enganador. E se preciso for, meu filho, ele se traveste de anjo de luz.
ele não tem compromisso de aparecer de chifre. Ele não tem compromisso de cheirar enxofre. Não, ele não carrega um tridente. Ele não tem aquele rabo com aquela pontinha triangular, como as pessoas dizem que Satanás tem. Não, irmãos, ele pode se travestir de qualquer coisa, até de anjo. E os servos de Satanás, eles não são desses da igreja 666. Os servos de Satanás, eles não são os satanistas. Os satanistas, na verdade, irmãos, eles nem sabem o que eles adoram. Os verdadeiros servos de Satanás são aqueles que se travestem de ministros de justiça para enganar o povo de Deus. Eles se disfarçam. Eles parecem ser mais justos do que os verdadeiros mestres e pastores que Deus separou. E qual é o objetivo desses servos de Satanás? Enganar o povo de Deus. Pedro vai falar sobre isso na sua segunda carta, assim como surgiu o que ele faz com a mente humana, que é infinitamente menor do que a mente que um anjo tem. Não, pode vir, demônio, vamos aí, eu e você, numa Olimpíada de Matemática. Olha, quanto é 450 milhões vezes 550 milhões? Satanás dá o número certinho. Como você ainda estava na calculadora, né? Satanás, vamos fazer uma Olimpíada de Filosofia. Ah, meu filho, Satanás vai vomitar todos os filósofos da existência, né? Não dá para debater. É por isso que ao servo de Deus não convém contender. Nosso compromisso é com a palavra. Sabe, esse dia nós falamos com o irmão Dudu, ele estava dizendo, como é o nome? Paparacapista, como é o nome daquele negócio? Zarapissariano, supra, infra. Ele, meu filho, é o que? Exercício abdominal, supra, infra. Nosso compromisso não é ficar decorando termo teológico. Nosso compromisso é estudar a palavra de Deus e ensinar de maneira simples para o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não podemos cair na cilada do diabo, que é o quê? Transformar o evangelho em algo complexo. Cuidado para você não ser enganado como Satanás enganou a Eva e vocês perderem a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, ele foi feito para pessoas simples. O que é difícil no Evangelho é a nossa carne obedecer a ele. Mas o Evangelho é simples e foi criado para pessoas simples. Então, se alguém se aproxima de você, quer complicar sua mente, meu filho, o que é que você faz? Pega suas coisinhas, meu filho, ó, vai para outro lugar. A gente não foi chamado para Olimpíadas teológicas. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de maneira simples, para que as pessoas creiam e sejam salvas. Então, o dragão colocou-se diante da mulher. Perceba, olha, eu já estou concluindo, mas é que essa parte é bem legal. Aqui está a mulher. Minha, meu filho, eu não vou pegar. Você não vai ser a mulher é a cadeira. E ninguém vai fazer o dragão, vai ser outra cadeira. Me dê uma cadeira aí, né? Pronto. Esse negócio de mulher, pegar um homem para fazer mulher, tá errado isso, meu filho. Né? E ninguém aqui vai fazer o papel do dragão, pelo amor de Deus, né? Então aqui a gente tem a mulher está aqui, e o dragão fica em pé diante dela. Mas você percebe, ele não toca na mulher. Por quê? Olha como é que a mulher aparece vestida de sol. Vocês se lembram daquele trecho lá do Gadareno? Quando Jesus estava no barco, que Jesus chegou na cidade de Gadara, só bastou Jesus colocar o pé na terra. O endemoniado veio de lá de baixo de onde ele estava, se prostrou diante de Jesus e o adorou. Olha, 2.000 demônios. Que a história nos ensina que legião é algo entre 2.000 e 6.000. Então vamos dizer que eram 2.000 demônios lá, se prostraram diante de Jesus e disseram: o que temos nós contigo, ó Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo. O demônio está dizendo isso. Sabe, o demônio, meu filho, ele teme e treme, é o que Tiago vai dizer. Então ele sabe, ele quer pegar a mulher, mas ele sabe que não pode. Então o que é que ele faz? Ele fica na frente. Ele vai tentar fazer uma oposição a você. Ele vai tentar rugir como leão para colocar medo em você. Mas você é mais do que vencedora. Nós somos mais do que vencedores. Satanás não pode tocar no povo de Deus. E se ele tocar, é com autorização prévia de Deus para o seu bem. Então olha como ele aparece. Ele colocou-se diante da mulher que estava para dar luz. Ele, aqui irmãos, me permita aprofundar um pouco mais. Qual é